Boa tarde, meus amigos. É com muita alegria no coração e com vontade mesmo de rever os nossos amigos que não víamos há muito tempo, que aceitamos o convite. E é muito louvável que no primeiro ano da existência de uma casa espírita se faça uma tertúlia. É digno da nova era e eu parabenizo a todos vocês. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na introdução do que é o Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e também do que acontece com os espíritos, em especial o seu trajeto e o que eles fazem no campo espiritual, atingindo o campo material. O Espiritismo, se nós formos olhar do ponto de vista da ciência dos homens, o conhecimento por si só, ele é dividido em 4 partes, de uma maneira geral. O conhecimento simples, que passa pela oralidade, que é aquele conhecimento que às vezes nós chamamos de vulgar. Coisas da avó, da mãe, que não tem bases científicas. Alguém falou e se perpetuou no tempo. Nós temos o conhecimento filosófico, nós temos o conhecimento religioso, mas nós temos o conhecimento científico, que é o conhecimento que começa pela observação. Depois da observação, acontece a experimentação. A partir daí, criam-se hipóteses e se acompanha o fato para saber se aquele fato é conclusivo ou não. Assim, também Allan Kardec fez com a ciência espírita. Ele observou os fatos das mesas girantes e falantes em 1850. Depois, ele pôde, através da sua experimentação, descobrir se aquilo era verídico, não era, e se aquilo era reproduzível ou reprodutível. E assim, nós, de uma maneira simples, podemos comparar a ciência dos homens, a ciência que faz o som, a ciência que faz a máquina fotográfica, que invasa a água, faz o copinho, faz a nossa roupa, faz o nosso relógio. Essa ciência que reproduz hoje em série. Allan Kardec, como era um professor, um pedagogo, ele conseguiu trazer, pelo método da experimentação observatória, a partir de 50.000 espaços de perguntas e respostas. Quando nós pensamos nisso, é algo assustador, porque quando nós temos 100 provinhas para corrigir, nós dizemos, 100 provas, 200 provas. São 50.000 de vários países, através de vários médiums. E ele, com a sua potencialidade de espírito evoluído, pôde, em 3 anos, de 54 a 57, colocar a lumen o Livro dos Espíritos pela ciência espírita. Nós vamos encontrar, a partir
das irmãs Fox, que foram os primeiros alardeamentos desse colóquio entre o mundo invisível e o mundo visível, que naquele condado pequeno daquela cidade de Hydesville, aquelas meninas simples, de uma família douta, do amor, do conhecimento, alardearam para o mundo que estava havendo algo revolucionário, novo, absolutamente novo. Muitos pesquisadores, cientistas da época, se interessaram sobre o assunto. Mas, talvez 30 anos depois, é que, na década de 70, de 1870, é que os estudos se perpetuaram na academia socrática com mais veracidade. Médicos, astronautas, astrônomos, estudiosos do pensamento, filósofos, resolveram estudar o que estava acontecendo. E nós vamos ver muitos espíritos que usaram o método de Allan Kardec, que é um método que veio de Sócrates, da maiêutica de perguntas e respostas. Até hoje, nos nossos estudos das nossas casas espíritas, nós deveríamos usar este método em vez de só leitura, porque às vezes fica faustioso, você lê. Talvez no final de cada estudo pudéssemos fazer, uma pergunta e resposta, porque vai fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre o que leu, o que viu. E assim nós vamos encontrar grandes estudiosos. Eu vou falar de 2 só, para a gente entrar realmente no que eu queria falar. Nós vamos falar de William Crookes. Eu sou apaixonada por Crookes. William Crookes era um físico, com grande reconhecimento na academia, era professor, e ele teve acesso a uma médium de 15 anos, Florence Cook, e com ela ele pôde fazer verdadeiras obras-primas de ectoplasmia, ou seja, o espírito vinha, cobria-se com fluido ectoplásmico que algumas pessoas doavam, se fazia visível e tangível. Então, Kate King era esse espírito. O seu pai era conhecido de Crookes. Então, Florence Cook e a Kate King ficavam juntas, a médium desacordada e o espírito falante, que conduzia-se à sala. Os dois eram absolutamente diferentes, uma morena, outra mais clara, uma alta, outra magra, cabelos diferentes, batimento cardíaco diferentes, pulsação diferente, dedos diferentes. Imaginem isto no final do século XIX. Se fosse hoje, nós íamos dizer, mas é lógico, fez um aprimoramento na web, não tinha nada disso. Era uma lâmpada especial que ele tinha cuidado, porque era físico, de não acabar, de não deteriorar aquele fluido ectoplasmático. Por causa disso, ele ganhou vários prêmios na Sociedade de Londres, dos pesquisadores de Londres. Ele era tão importante à sua época que a rainha da Inglaterra lhe deu o título de Sir, que era o título mais importante de qualquer pessoa ter. Claro que só davam os homens, ainda tinha aquele machismo, Depois dele, já bem pertinho de nós vamos falar de Charles Richer, que na França descobriu a metapsíquica. Ele fez um tratado para mostrar o entendimento psíquico das pessoas, que muitas vezes tinha a ver com as suas obsessões, ou seja, a atuação de espíritos
enraivecidos, que ele dizia naquela época que se fazia perceber, especialmente nas mulheres. Entretanto, meus amigos, foi no Brasil que um grande espírito chegou, mais ou menos em 1831, chamado Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante. Adolfo Bezerra de Menezes, ele chegou ao Brasil numa época que ainda não existia o espiritismo de Allan Kardec. E, aos 50 anos, podia ele ler o Livro dos Espíritos em francês. Esse foi o nosso grande baluarte, que até hoje, nos páramos superiores, ele ajuda a cada um de nós, nos vários segmentos religiosos. Depois do Dr. Bezerra, chegou Eurípides Massanufo, grande médium, com as suas potencialidades. Quer dizer, saímos do Ceará, passamos para as Minas Gerais. E hoje, as nossas casas espíritas, elas atuam na experimentação espírita científica. Porque hoje nós temos um tratado que Dr. Bezerra de Menezes ajudou a fazer através da Federação Espírita Brasileira. E através dessa federativa, cada um de nós se junta no movimento espírita, fazendo com que as nossas células, que sejam as nossas casas espíritas, por isso vocês estão de parabéns, a célula está aberta para o conhecimento, cada um de nós atua nesta célula. A atuação espírita tem vários níveis, entra na filosofia, passa pela religião, mas eu vou me ater à parte científica. Então eu vou me ater à parte da fluidoterapia e vou me ater à parte das comunicações mediúnicas. A jovem que declamou, ela foi de muita beleza, porque ela pontuou a suavidade que a música nos trouxe através da Rosa dos Ventos, desse Jesus de Nazaré. Então, o nosso parâmetro de espírito, que pode nos dizer quase tudo, é Jesus, porque quando adentrou ao planeta, só em 3 anos, ele deixou todos os conhecimentos que nós gostaríamos de ter. Então, quando nós usamos o passe espírita, a água magnetizada, nós estamos agindo através do conhecimento espírita científico, que de nós é que suda fluidos aparentemente invisíveis. Na atualidade, a medicina dos homens, até no Brasil, já faz uma corrente vigorosa a favor das orações. Em especial os hospitais que atendem a casos de câncer, eles pedem para que hajam orações para os seus pacientes, desde as criancinhas até os mais da 3ª ou 4ª idade. E muitos desses hospitais, até no Brasil, mas em especial no exterior, fizeram estudos científicos, colocando, dividindo em grupos. Um grupo de pacientes só recebia os fármacos, os remédios. Um grupo de pacientes recebia somente a prece. E um grupo de pacientes recebia o passe, a oração e o medicamento. Claro que nós todos já sabemos qual foi o grupo que avançou na sua cura, na sua melhoria. Foi o último grupo, quando se tinha o medicamento, a parte material, quando se tinha o passe e as orações, as partes espirituais. Então a medicina, quando dá até o placebo ao paciente, diz: olha, está aqui o seu remédio, você vai se curar,
e muitas vezes ele sabe que não tem cura, ele está fazendo a força do pensamento, ele está mostrando para aquele paciente que ele pode obter a autocura. Nós falamos da medicina que hoje ela deixou de ser aquela medicina agnóstica. A medicina hoje já tem uma visão no ser que deixou de ser aquele ser que não tinha rumo. Médicos conscienciosos já veem o doente de uma outra maneira. Infelizmente, uma grande quantidade, não vou nem dar o percentual, ainda fica nessa ingerência que nem olha para o seu paciente. Nos estudos da mediunidade é que nós vamos encontrar a ciência espírita mais pujante. Nós vamos encontrar que se estuda para que se possa formar um grupo para atendimento desses espíritos que estão com dificuldades, que no mundo espiritual não conhecem o amor. Há que se lamentar, porque algumas casas espíritas, ainda usando um jargão antigo do século passado, da metade do século passado, pegam pessoas que estejam em desalinho com a sua mediunidade e os coloca de pronto numa reunião mediúnica, causando malefícios para a pessoa, para a reunião e para o grupo, a instituição, a casa espírita que o recebe. Para nós, que gostamos de estudar, que acreditamos na parte científica, doutrinária do espiritismo, nós achamos que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, em que médiuns e atendentes e os que vão receber a ajuda que é do mundo espiritual, espíritos superiores, formamos algo que não podemos mensurar quanto a força, o poder que existe. Assim, nós todos estamos aqui, nós temos a nossa visão, nossos 5 sentidos, né? Nós temos a nossa audição, a voz do nosso amigo é belíssima, né? Uma voz assim, rouca, né? Mas rouca que ele pode fazer o timbre que ele quiser, porque eu bem ouvi isso. Primeira música de um jeito, a segunda de outro. Nós temos o nosso paladar, nós temos o nosso olfato e o nosso tato. Mas nós temos um outro sentido, que é o 6º, que o René Descartes, no século XVI, nos afiançou àquela época, que seria a glândula do nosso pensamento. Não é muito assim, mas é quase assim. Então, os estudos aconteceram até chegar o ano de 1955, quando na série André Luiz se publica Missionários da Luz. Quer dizer, Francisco Cândido Xavier, esse espírito de escola, se permite, por essa equipe maravilhosa, coordenada por Dr. Bezerra de Menezes, Emanuel, Eurípides e vários espíritos superiores, para que essa série possa ser trazida para nós, mostrando realmente o mundo espiritual. Esse mundo que Allan Kardec falou na definição do espiritismo. Então, essa glândula epífiso-pineal, hoje, ela é sabida que ela não é a glândula que os médicos acham ou achavam que era a glândula que desabrochava a mediunidade, a puberdade. Era uma glândula que atua no perispírito, porque ela é perispiritual, e atua no corpo físico. Então é uma glândula que está no nosso centro coronário, que compõe-se, como o nosso amigo Sérgio Bebi de Oliveira, médico, psiquiatra, espírita da cidade de São Paulo, que é como se fosse uma pinha.
Por isso se chama pineal. Essa pinha que nós comemos, está na época até agora, muito gostosa. Então aqueles grânulozinhos é a parte de fora da glândula, que fica no centro do nosso cérebro. É como se fosse uma pérola, de cor de pérola, na realidade é cor de pérola. E que já se sabe que hoje se pode viver sem a glândula pineal. Uma coisa recente, de 10 anos para cá. Porque antigamente se achava que as pessoas que não tinham a pineal morriam. Não morrem, ficam meio embotados, porque é a glândula que te guia para a sua vida, é um radar. Então essa pineal hoje vai ser a glândula que vai ajudar os médiuns, para que eles, à medida que eles sejam espíritos melhores, eles possam captar as ondas eletromagnéticas dos pensamentos dos espíritos, fazerem a decodificação e traduzirem o recado desses espíritos. Então, companheiros, eu queria dizer que esta casa que floresce neste terceiro milênio, no século 21, que ela possa buscar cientificamente, da maneira mais simples, mas mais honesta, critérios para que se forme um corpo doutrinário, mediúnico, que possa ajudar a Jesus. Porque o que nós fazemos ao reencarnarmos no planeta é assumirmos outra vez a observância de seguir Jesus. Então nós trabalhamos para Jesus, mesmo que haja um diretor, mesmo que haja uma comissão, o nosso trabalho é para quem governa, e quem governa o planeta é Jesus. Então que possamos nós, na medida da nossa compreensão, na medida dos nossos esforços de estudar, aprender, discutir, avaliar o que está acontecendo, que esta casa nova, que eu entendi muito bem, que vai ajudar na coletividade, ela possa seguir os caminhos de Allan Kardec, e para que a ciência espírita fique muito bem esclarecida, que se estude paulatinamente o livro dos médiuns, porque ele, o norteador, ele que vai dar o norte, é o primeiro degrau para que os componentes juntos possam evoluir, atendendo ao chamado reencarnatório. Muito obrigada. Bem, olá para todos. Para mim é uma alegria muito grande também estar aqui participando com vocês nessa proposta dialógica, como foi já falado pela nossa companheira Carmen. E o Espiritismo é algo muito importante nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Ele é no máximo múltiplice, porque ele toca em todos os ramos do saber. Ele é no mínimo tríplice, ou seja, uma doutrina de 3 aspectos. Eis o que todo mundo reconhece na teoria, porque na prática nós costumamos praticar o aspecto que temos mais identificação. Portanto, não apresentamos o Espiritismo tal como ele é na sua expressão mais simples. A filosofia espírita, segundo Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 7, é onde está a força do Espiritismo. Por quê? Porque através da filosofia espírita, os 3 aspectos são conectados. A ciência espírita, que é a base experimental do Espiritismo, como a nossa companheira acabou de falar, dos resultados dessas investigações, nós temos o nascimento da filosofia espírita, que responde aos grandes questionamentos da humanidade: de onde viemos, para onde vamos e por que eventualmente sofremos. E como resultado desses questionamentos importantes que a humanidade sempre se fez, nós temos uma proposta nova, tal como anunciada por Jesus à mulher samaritana,
de uma religiosidade, de uma religião espírita sem apetrechos míticos e místicos do passado. Então nós vamos procurar fazer uma síntese agora desse processo de constituição do conhecimento espírita, destacando os pontos mais importantes da filosofia espírita. Nos idos de 1793, 1794, Johann Heinrich Pestalozzi, conhecido como o pedagogo do amor, homem muito intuitivo, escreveu uma carta para um amigo seu de nome Nicolavius, o ministro da Educação da Prússia. E ele dizia o seguinte: eu entrevejo a verdade, mas eu não consigo alcançar ela inteira. Eu me sinto como uma voz clamando no deserto a vinda de alguém que vem após mim. Ou seja, 10 anos antes do nascimento de Denizar Rivaio. Então, em 3 de outubro, às 19 horas de 1804, nascia Denizar Rivaio, que aos 11 anos de idade foi levado pela Madame Rivaio para estudar no famoso Instituto Yverdun, na Suíça, experiência mais madura de Pestalozzi. Já tinha passado por outras experiências na aldeia de Stans, mas foi em Yverdun que ele conseguiu fazer de um castelo, um lugar onde acontecimentos tristes aconteciam, um lugar aprazível, onde a Europa inteira, pode-se dizer, passou a respeitar. Então, obviamente que o professor Denizar Rivaio, ele tem essa herança pedagógica e cultural que vem de Pestalozzi, que naturalmente vem de Rousseau, porque Pestalozzi se inspirou em Rousseau, que também tem a ver com o filósofo e pensador da educação John Amos Comenius, mas que remonta à Grécia Antiga, porque é na Grécia Antiga que a filosofia decidiu nascer, com todo o respeito ao pensamento oriental, que nós muito respeitamos, mas é no Ocidente, na região da Grécia Antiga, onde, através dos primeiros pensadores, dos chamados pré-socráticos, que nós temos uma primeira postura de filosoficidade, ou seja, uma postura filosófica de fazer perguntas. E a filosofia trabalha o tempo inteiro com perguntas. Não é? Tem até uma frase de Voltaire muito conhecida: reconhece-se a grandeza de uma pessoa muito mais pelas perguntas que a pessoa faz do que pelas respostas que apresenta. Então, na Grécia Antiga, esses primeiros pensadores, os fisiologoi, os filósofos da natureza, embora tivessem uma concepção ainda materialista da vida, eles foram importantes. Mas estava reservado a um pensador de nome Sócrates, né? Essa virada na história da filosofia, porque ele faz uma virada antropológica apresentando à investigação filosófica a necessidade de se debruçar sobre o comportamento humano. E é aí, por isso que Cícero vai dizer depois, que o Sócrates traz a filosofia do céu para a terra. É isso que acontece. Então Sócrates era filho de Fenareta, uma parteira conhecida da cidade de Atenas, e ele vai dizer que ele vai se tornar um parteiro de ideias, e filho de Sofronisco, que era um escultor conhecido da cidade de Atenas. Ele vai dizer também que ele vai se tornar um escultor de potencialidades que podem ser desenvolvidas. E o Sócrates, o seu método, tem 2 partes, didaticamente falando, que são conhecidas. A primeira parte seria a parte da ironia socrática, ou seja, não seria debochar de algum assunto, de algum tema, seria a arte de fazer interrogações. E a pergunta que o Sócrates costumava fazer era a pergunta: o que é? O que é X? O que é o amor? O que é a liberdade? O que é a democracia? O que é a piedade? E depois, como resultado dessa primeira parte do método socrático, de atuar, de filosofar, depois da ironia, como a nossa companheira Carmen já falou, nós temos a magêutica, que significa o método do parto de ideias, que seria trazer à luz o conhecimento que cada indivíduo é portador. Porque Sócrates também acreditava, já na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, que o educando é um reencarnado. E o melhor exemplo que nós temos é no diálogo Mênon de Platão, onde Platão nos apresenta Sócrates conversando com um escravo, que na época não era nada, não era valorizado, não era considerado um ser humano,
e o Sócrates consegue, segundo Platão, extrair conhecimento de geometria desse escravo. Ou seja, é aí que é apresentada pela primeira vez a teoria das reminiscências, porque para Platão viver é recordar. Seguindo essa linha de raciocínio, Sócrates tem um discípulo que se tornou muito famoso pela habilidade da escrita, embora preferisse a fala como um bom grego, que foi Platão. Sócrates não escreveu nada sobre si, não é? Sabemos a respeito de Sócrates por causa de Platão. Platão não é nome, é apelido, significa ombros largos. O nome dele era Aristóteles, e Platão conheceu Sócrates quando tinha 20 anos de idade. O outro discípulo foi Xenofonte, que escreveu de forma diferente de Platão, mas também é uma referência a respeito de Sócrates. E o que isso tudo tem a ver com a filosofia espírita? O que isso tem a ver com o espiritismo? Bem, primeira coisa, no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, nós temos algumas assinaturas. E para o nosso trabalho de hoje, duas são importantes: a de Sócrates e a de Platão. Então, eles representam um ponto não único, mas fundamental da investigação filosófica. E o Platão é o pensador que vai fazer o corte ontológico, ou seja, vai dividir o mundo em duas partes no mínimo. Didaticamente falando, seria o mundo visível, o mundo que é percebido pelos sentidos, e o mundo das ideias, o mundo inteligível, que na nossa nomenclatura nós chamamos de mundo espiritual, de mundo invisível, de mundo dos espíritos. Ou seja, na tradição filosófica nós temos duas vertentes principais. Uma que remonta a Platão, é a tradição idealista, e uma outra que vai ser inaugurada por Aristóteles. Por causa do nosso tempo, nós vamos nos ater à contribuição trazida por Platão, a socrático-platônica. Vamos lá. Esse é um trecho do retrato, é um recorte do trabalho do Rafael de Sanzio, a Escola de Atenas, onde vários filósofos são apresentados, e é um recorte que tem um Platão com o dedo apontado para cima, valorizando o mundo das ideias, e o Aristóteles com o livro Ética Nicômaco, dizendo menos Platão, ou seja, dizendo que o que importava para ele seria conhecer através dos sentidos. Essa é a principal divisão da história da filosofia. Júlio Abreu Filho, importante, não é o Julinho, não é o Júlio Ribeiro, um médium importante do Espírito Santo, que a partir do contato com Chico Xavier e Ivone Pereira, principalmente, fez um trabalho importante no campo da mediunidade. Os mais antigos certamente já ouviram falar. Júlio Abreu Filho foi o primeiro tradutor da Revista Espírita, que o próprio Allan Kardec indica em O Livro dos Médiuns como um laboratório de pesquisas e indica para o adepto para que ele pudesse estudar. Ou seja, estudar a Revista Espírita também é importante, não é? E nós precisamos lembrar que o Júlio Abreu Filho foi o primeiro a traduzir as revistas. O Júlio, a biografia sobre Kardec, na nossa visão, respeitosamente falando, ainda não foi escrita a mais justa, de acordo com a sua história e de acordo com a dedicação que ele teve, abandonando a sua cátedra para assumir a reitoria da Universidade do Espírito, como diz muito bem o professor Herculano Pires. Tanto a de Jean Priet, lançada em 2015 pela La Chatre, como a lançada há 2 anos pela Record, são biografias que ainda não conseguem compreender muito bem o trabalho e o papel pioneiro de Allan Kardec. O Júlio Abreu Filho fala uma coisa interessante sobre ele. Ele era um idealista, mas não um lunático. O seu idealismo era orgânico e prático, que é uma visão que nós concordamos. Ele é um pouquinho diferente de Pestalozzi. Pestalozzi era mais emotivo, era mais intuitivo. Allan Kardec era um idealista prático. O único homem, segundo Júlio Abreu Filho, que teve a visão da importância moral e sociológica de fenomenologia espírita foi Allan Kardec. Porque muitos pesquisaram sobre os chamados fenômenos, que eram classificados como sobrenaturais, mas a filosofia espírita e a doutrina espírita, de alguma maneira, vem tirar esse véu de sobrenatural, nos dizendo que esses fenômenos eram naturais, que faziam parte da vida. Essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para o mundo do pensamento. Não há sobrenatural. O que há é o natural desconhecido. É aquilo que nós não conhecemos. Então, essa visão de educador, de pensador, de livre pensador é importante quando Allan Kardec travar contato com as mesas girantes, até então uma aparente brincadeira dos salões europeus.
Então, na década de 50 do século XIX, quando for promulgada a Lei Falun, que é uma lei que dá, de novo, o controle da educação para as religiões tradicionais, o Kardec toma uma decisão de abandonar sua cátedra e se dedicar a essas pesquisas das chamadas mesas girantes. Foi quando, em 1854, o senhor Fortier fez um convite a ele para que ele pesquisasse sobre as chamadas mesas girantes. Bem, filosofia é um assunto que não interessa só ao especialista, mas a todos nós, porque todos nós filosofamos em algum momento da vida. O parto é um processo filosófico que envolve dor, mas ao mesmo tempo o nascimento de uma criança, que é algo muito positivo, não é? As crianças têm um comportamento filosófico. Você pedir para uma criança construir um castelo de areia na praia, ela vai construir, pouco se importando se o castelo vai ser destruído ou não. O adulto já é um pouco diferente, ele vai contar o tempo dele, na maioria das vezes, para saber se vale a pena ou não se dedicar à construção de um castelo de areia. Ou seja, todos nós filosofamos em muitos momentos de nossas vidas. A tradição filosófica é um terreno vasto, onde a filosofia espírita vai desabrochar. Ou seja, tudo que acontece a partir da Grécia, dos pré-socráticos, de Sócrates e Platão, vai desaguar nessa proposta da filosofia espírita. Pode passar mais um pouquinho. O Kardec, na Revista Espírita de 1861, em dezembro, ele nos indica para que nós pesquisássemos. Outro trabalho consiste nas pesquisas bibliográficas. Existe um grande número de obras antigas e modernas nas quais se encontram testemunhos mais ou menos diretos em favor das ideias espíritas. Então, é uma recomendação do próprio Allan Kardec nós olharmos para a história do pensamento e encontrarmos esses testemunhos das ideias espíritas. Não é? É esse o exercício que estamos fazendo. Bem, a história da filosofia é um contínuo que nasce da primeira indagação do homem sobre a natureza, e depois sobre a vida, e depois sobre ele mesmo. É o que acontece quando a filosofia nasce com os pré-socráticos, passando por Sócrates, onde ele vai utilizar aquela mensagem do oráculo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo, e vai aplicar a sua própria vida. Ou seja, a partir daí, o autoconhecimento ganha uma importância muito grande na história do pensamento. Pode passar, por favor. Em Sócrates e em Platão, nós temos uma semelhança muito grande com o Espiritismo. Então, assim, esse trecho do livro Fédon, de Platão, destaca o comportamento de Sócrates diante da morte, que é algo que o livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, nos ensina. Então, há uma semelhança enorme entre o platonismo e o Espiritismo. E nós gostaríamos de deixar isso bem claro hoje na nossa apresentação, que é breve, mas também estabelecer as diferenças entre o platonismo e o espiritismo. Num diálogo importante entre Fédon e Equécrates, ninguém entende porque que Sócrates estava sorrindo diante da morte. Essa aqui é a questão. E o Platão também não entende esse comportamento tão diferenciado. E diz assim o Platão, através dos personagens: era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia lastimá-lo como o faria de perto de um ente querido no transe derradeiro. O homem parecia felicíssimo, Equécrates, tanto nos gestos como nas palavras, reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Ou seja, a serenidade de Sócrates num momento importante da vida, significativo, era produto de um processo educacional. Era um espírito mais maduro nos ensinando a realizar a mais importante das viagens, a dita morte, que Francisco de Assis chamou de irmã. Pode passar? Pode passar, por favor? Pode passar? Passa mais um pouquinho. Pode passar? Passa. Vai mais uma. Espiritismo. E aí que é o caminho para a minha conclusão e para a síntese, que para mim é muito difícil. Peço perdão.
O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza, é a chave da abóbada do edifício social. Um filósofo do outro mundo, Revista Espírita, junho de 1863. Revista Espírita, dezembro de 1861. Eis que nos esforçamos para fazê-la entrar na via filosófica, certo de que então, dirigindo-nos mais à inteligência do que aos olhos, tocaria o coração e não seria uma coisa de moda. Então, por isso que o Kardec fala que a força do espiritismo está na sua filosofia, embora os três aspectos estejam interligados. Vai mais uma, por favor. Ele abriu uma nova via filosofia, ou por outras palavras, criou uma nova filosofia que diariamente ocupa o seu lugar no mundo. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1865. E aí, caminhando para a conclusão, seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, encontrando-se essas manifestações, entravando-se essas manifestações, poderia se minar a sua base. Sua força está na sua filosofia, no apreço que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade ele era objeto de estudos misteriosos, e isso era vedado ao cidadão comum. Hoje não tem segredos para ninguém, fala numa linguagem clara e sem ambiguidades. Ou seja, a filosofia espírita não é uma filosofia especulativa, é uma filosofia experimental. E essa que é a principal diferença com relação ao platonismo, porque o Platão usou da escrita, ele argumentou muito, ele usou o exemplo de Sócrates, também foi influenciado pela doutrina de Pitágoras e talvez pelo orfismo. Então ele tem um peso muito grande nessa tradição espiritual que chegou até nós. Mas somente a doutrina espírita faz filosofia experimental a partir da observação dos fatos. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? Que a filosofia espírita abre uma nova via para o estudo do pensamento humano, porque nós não falamos mais sobre a imortalidade da alma, nós temos certeza que a morte não existe, nós não especulamos mais sobre a reencarnação. Ou seja, a partir da pesquisa, a partir de um critério estabelecido pioneiramente por Allan Kardec, nós temos uma segurança maior para falar sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade entre vivos e os ditos mortos e todos os princípios espíritas. E para concluir, pode passar por favor, essa filosofia ela quer algo de nós, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento, para que possamos realizar a maior vitória que existe, que é a vitória sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos. Pode passar a última, e aí eu concluo. Vai, passa. Pode passar. Passa. Passa. Pode passar. Aí. Passa. Vai mais uma. Vai mais uma. Aí. Proposta de reflexão, agradecendo aí a paciência de vocês, que eu passei um pouquinho. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. O Livro dos Espíritos, conclusão. Ou seja na ciência espírita, seja na filosofia espírita ou na religião espírita, só tem uma coisa que nós não podemos fazer: deixar de fazer esse processo intransferível e insubstituível de transformação ética para atravessarmos o rio da vida. E com todo respeito a Sócrates e a Platão, que demos ênfase nesse estudo, mas o pensador maior da nossa visão, mesmo dentro da área filosofia espírita, chama-se Jesus de Nazaré, o maior educador, o maior pedagogo da humanidade. Muito obrigado. Boa tarde, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Não sei se foi melhor ou pior ficar por último. Confesso que estou aqui em dúvida, agora filosofando, diante desta ciência
que foi apresentado. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar neste primeiro ano de aniversário da casa, pelo convite que foi feito e pela oportunidade de ter esse prestígio, né, de estar aqui no primeiro aniversário desta casa. Ele fez lembrar de uma outra casa que eu fui no primeiro ano, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói, que indiretamente eu participei da fundação e depois eu voltei nos 10 anos. Então, que assim seja, né? Quando nós falamos da questão de religião e muitas perguntas, é importante destacar até que foi colocado na divulgação do evento não ciência, filosofia e religião, mas religiosidade do Espiritismo, porque é isso que nós precisamos trabalhar, e foi isso que Kardec trouxe para nós quando ele propôs uma obra para aquelas pessoas que não estivessem assim, podemos dizer, tão interessadas em estudar Espiritismo, que foi o que é o Espiritismo. É um pequeno livro em que Kardec promove, digamos assim, o processo da pergunta e resposta, um conjunto de perguntas daqueles que talvez não tivessem entendimento a respeito daquela doutrina, e se assim pudesse fazê-lo. Então, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, eu estou corroborando aquilo que os irmãos falaram anteriormente. Não há aqui nenhuma contraposição, pelo contrário, seguindo a linha de raciocínio, Kardec então fez uma proposta desafiadora de trazer, a partir do que os Espíritos colocaram, uma proposta com esse tríplice aspecto que nós podemos dizer, considerando aqui a realidade ocidental que nós vivemos, extraordinária. Então nós não conhecemos nenhuma outra doutrina que se propõe a viver nesses três aspectos, até porque, de acordo com alguns pensadores, o Fábio Ponder Comparato, por exemplo, que é um jurista brasileiro, ele faz um tratado sobre ética, e ele começa falando da ética das religiões, e ele vai dizer que o mundo antigo não tem como ser descrito senão através das religiões, porque elas vão tratar do nascimento até a morte dos seus seguidores. E era um aspecto, pode-se dizer assim, que nós vamos, e ele é um jurista, então é natural que vai buscar naquele aspecto da religião, e aí nós não estamos falando de religiosidade, até voltando um pouco daquele entendimento, porque todas as vezes que nós falamos religião, vai-se no radical da palavra, vai se lembrar de religare, que tem a ver com religar, mas ele mesmo vai questionar, mas é religar a quê? Porque eu poderia, e aí dentro do senso comum, esse religar está associado a Deus, mas não necessariamente se religa a Deus através da religião. Então, até fica meio que um contrassenso nesse sentido, que nós podemos estar numa doutrina como o Espiritismo, mas não de fato estarmos ligados a Deus. Então é muito mais uma condição em fórum íntimo do que propriamente de preenchendo espaços na casa espírita, podemos dizer assim. É muito mais desafiador do que nós podemos entender. Então ele vai dizer nesse sentido, porque na história antiga e na moderna também nós vamos encontrar com muita presença a questão religiosa em todos os segmentos, se não a questão religiosa instituída, mas o pensamento que extrapola a materialidade. Por isso que nós vamos encontrar nos indígenas um contato com os seres da natureza, um contato extrasensorial, que está associado a uma religiosidade, porque é um culto a alguma divindade. Isso tem a ver com religiosidade. Kardec, então, diante desse admirável mundo novo que se fez diante dele, e como os colegas anteciparam, de fato foi um momento desafiador, porque Kardec estava, podemos dizer assim, para os padrões do século XIX, em final de carreira, ele estava com 50 anos, quando teve o primeiro contato com aquilo que transformaria a sua vida, ou que seria a assumir a missão para o qual ele tinha vindo. Embora nós também, com muita honra, destacamos a sua vida acadêmica,
o tratado de aritmética, o tratado de gramática e todos os outros tratados que foram feitos antes pelo acadêmico, professor Rivaio, antes de assumir o seu pseudônimo Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, já com 53 anos. E por que isso? Porque era muito comum, aos 53 anos, o pessoal já estava aposentando, até que nosso Brasil mesmo, até bem pouco tempo, já completava 50 anos, já era a hora, né? O companheiro que fazia 50 anos, eu me lembro que um tio se aposentou com 45 e quase morreu, porque, você imagina, né? 45 anos a pessoa se aposentar com toda a energia, vitalidade, capacidade mental, mas cumprindo aquele tempo, meu filho, né? Tudo bem, agora a conversa está em 75, 80 anos, 90, 95, eu costumo dizer para os meus alunos, não contem mais com esse negócio. Você resolve a sua vida antes, não espera que vai ter lá no finalzinho da sua carreira, né, na sua vida, um tostãozinho lá para você utilizar. Então, Kardec, ainda mais, estava dentro de um contexto social, científico, acadêmico, que naturalmente vinha num processo de construção, ou melhor, de destruição daquilo que se chamava religião. Porque religião, com a institucionalização a partir do século IV, principalmente com a criação da Igreja Católica, final do século III, princípio do século IV, há uma imprecisão nesse sentido, mas vamos considerar aí o século IV, tomando corpo essa doutrina, né, esse pensamento católico, apostólico, romano, institucionalizado, e que mais tarde, quase 1000 anos depois, não chega nem a 1000 anos, mas com a vida de Francisco de Assis, começa a colocar em questão tudo aquilo que havia sido estabelecido, porque a institucionalização afastou Jesus dos homens. Esta aqui foi a verdade, porque na interpretação, digamos, palaciana, Jesus era aquele cidadão que veio lá, socorreu todo mundo, e está muito bom, graças a Deus, vamos orar por ele, não segue esse doido não. Era essa a proposta, que as pessoas tinham medo, né? E acredita até alguns pesquisadores que a institucionalização foi uma forma de botar freio naquilo que era a promoção do cristianismo. O cristianismo, pode-se dizer, o cristianismo, aquele que nós vamos encontrar descrito no livro Atos dos Apóstolos, que Lucas fez e que narra a vida dos primeiros cristãos. Aquele cristianismo ali que nós estamos falando, não do cristianismo institucionalizado, porque no institucionalizado foi colocado um freio como forma de reter aquilo que era a proposta revolucionária que Jesus havia apresentado antes dessa transformação de si mesmo, dessa construção de um novo pensamento santificador e não religioso pura e simplesmente. Até porque, como a exemplo de Sócrates, Jesus não escreveu nada, não fundou doutrina religiosa nenhuma, mas deixou-nos uma filosofia de vida extremamente revolucionária, porque ela mexe com você mesmo e não com qualquer outro lado de fora. E por isso eu falei daquela questão de não adianta ocupar os bancos dentro dos templos religiosos quando você de fato não está religado a absolutamente nada. Mas Kardec teve o cuidado de não dizer que o Espiritismo, e ele vai dizer que é uma religião a partir do momento em que a ciência propõe uma filosofia moral que leva a um modo de vida, pode-se dizer assim, e daí se assemelha, ele tem o cuidado de dizer, nessa dimensão religiosa, mas ele não diz que é religião. Em alguns lugares nós vamos ver que ele diz que é religião, mas constrói esta ideia, que no momento em que, enquanto ciência, ela cria uma filosofia moral, esta filosofia sendo seguida por alguns companheiros, ela pode se tornar numa religião, neste sentido. E por que isso? Porque no contexto de Kardec, 1857, para poder lançar o Livro dos Espíritos, século XIX, falar sobre religião era um negócio mais complexo. Por quê? Como alguns estudiosos vão dizer, fedia a mofo. Era coisa que estava associada a dogma, não se podia perguntar absolutamente nada. Vamos lembrar que até o século passado, a minha mãe, por exemplo, assistiu missas em latim,
com o padre virado para o altar, de costas para o povo. Aqui, a Carmen assistiu, missas é feita nesse sentido. Então vocês imaginem entrar num ambiente religioso, com todos os seus mistérios, né? Toda aquela construção misteriosa que não é dada a conhecer senão os seus iniciados. Leon Denis vai nos falar sobre isso em Depois da Morte, quando ele logo no princípio vai falar sobre o entendimento das religiões sobre a morte, porque a conversa para falar de morte tem que começar pela religião. Qual religião que você professa? Se ele disser que é uma religião cristã, católica ou protestante, já sabe qual é o destino final: o céu ou o inferno. Se é uma doutrina oriental, tudo depende, porque dependendo da corrente que você vai seguir, acredita-se numa continuidade da vida, inclusive com a possibilidade de retornar reencarnando em um animal. Então, são vários os entendimentos religiosos para esta continuidade da vida. No entanto, o Espiritismo vem e fala assim: olha só, é uma vida só, diversas existências e um crescimento constante e direto. E é tão interessante que Kardec lança, e aí, como podemos dizer, né, a providência divina, que não dorme, não cochila, não descansa de forma nenhuma. Que Kardec, com o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, cerca de 600 questões, já trazendo ali os entendimentos sobre o que é Deus, né, aqueles princípios, digamos ali, embriões, que depois do lançamento esgotado imediatamente, diga-se de passagem, na sua segunda edição já salta para as 1019 questões inicialmente, para ter depois lá em 1862 a sua edição final, que é essa que nós temos aqui, porque Kardec nos ensina a observar aquilo que você fez e modificar. Não deu certo? Vamos rever. E ele aceitava tudo a partir daquele conhecimento universal que os Espíritos traziam. Se aquilo caminhasse para um entendimento único, ele colocava aquilo na obra. Se não caminhasse, aguardava mais um momento. Mas em nenhum instante Kardec colocou ali o seu entendimento, a sua ideologia, sem antes observar o que os Espíritos estão falando. Era o senso científico, né, que o nosso amigo tem da ciência da observação. Você fica ali observando. É positivo? Então podemos colocar aquilo ali. Bom, e Kardec então estava ali com uma doutrina na mão, pode-se dizer assim, que os Espíritos lhe entregaram, e nós vamos lembrar aquela mensagem que está lá no Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade, quando Kardec questiona o Espírito de Verdade: olha, mas se eu disser que não quero fazer esse trabalho, ele não tem problema, irmão, a gente arranja outro companheiro. E eu até eu arrisco dizer que seria o Leon Denis, né, na bola da vez, assim, que conseguiu pegar também todo o trabalho de Kardec e fazer uma transformação extraordinária. Então, Kardec tinha medo de lançar uma nova religião diante, digamos assim, daquela marca queimada que estava de religião. Por quê? O próprio cristianismo começou a sua subdivisão um pouco antes, quando da Reforma Protestante. Então, quando Lutero vai lá e pega, né, as 174 ou 194 teses na porta do mosteiro, e ali questiona, né, e daí protesta, né, por isso vem aí a palavra protestantismo, e que alguns irmãos evangélicos não entendem quando a gente chama de protestante, acham que é uma forma pejorativa, e não é o cerne, né, da questão, porque protesto, olha, eu protesto contra tais dogmas, porque eles deveriam ser questionados, e Lutero teve um papel importantíssimo nessa quebra de paradigma. Então Kardec teve um cuidado de não lançar mão dessa expressão religião, por isso ele começa com uma ciência filosófica de dimensões que atingiriam a religiosidade. Por quê? 2 anos mais tarde, e é interessante que em 1857 um inglês, pesquisador, historiador, estava fazendo uma pesquisa rodando o mundo a bordo de um navio da Marinha Britânica chamada Beagle. Ficou 4 anos e meio esse moço, que era um moço ainda nessa época, pesquisando, né, várias espécies pelo mundo afora, os pássaros, as árvores, os cachorros, né, os gatinhos, todos os bichos. Passou aqui por Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, rodou o mundo, passou em Cabo Frio, tem lá o Marco também,
veio visitando, observando, passeando e conversando e juntando essas informações todas para, em 1859, vocês vejam o que é a espiritualidade trabalhando. 1857, Kardec rasga, né, pode-se dizer assim, o véu de tudo aquilo que estava sendo encoberto, começando lá, né, o que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, no Livro dos Espíritos, uma pergunta desafiadora. Quem até então havia questionado sobre o que é Deus? Porque normalmente ouvimos quem é Deus, personificamos aquele senhor de cabelo branco, barbão comprido, assim, e o cajado na mão, mandando chuvas e trovoadas para todo lado, né? Que era um Deus perverso, aquela coisa toda. 1859, então, Charles Darwin, era o moço que eu falei para vocês, lançou esta obra aqui, A Origem das Espécies. E aí não foi a pá de cal na religião, né? Mas foi uma pasada, né, de cal na religião, porque ele simplesmente derrubou a questão da teoria criacionista. E certa feita eu fazia uma palestra, isso nos princípios lá dentro da doutrina espírita, e um jovenzinho na plateia, e era assim, não era uma casa de costume de fazer pergunta durante a palestra não, sabe? E aí o jovenzinho, no meio lá do nada, levantou a mão, e eu assim naquela coisa de, né, ser palestrante novo, você não sabe o que você tem que fazer na verdade, e eu, pois não, e ele perguntou assim: você acredita em qual teoria? Na criacionista ou na evolucionista? No meio de uma palestra, num assunto que não tinha nada a ver, ele veio com essa pergunta. E eu disse para ele assim: olha, eu acredito no criacionismo evolucionista, que nós, enquanto espíritos, fomos criados, sim, aceitamos esta criação, mas estamos num processo evolutivo, assim como todas as espécies no planeta que nós vivemos. E só que este moço aqui, Charles Darwin, era de família protestante. Vocês imaginam o que aconteceu com ele, quando ele botou esse livro sobre a mesa do seu pai. Quase foi deserdado, foi um problema na sua vida, mas por quê? Ele não acreditava naquela criação pura e simplesmente, e observou, ele enquanto cientista, que havia um processo de evolução nas espécies, e naturalmente que do homem. Os equívocos apenas que vão cair, nós vamos corrigi-los quando nós lemos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, porque na descrição de Darwin nós viemos do macaco, mas não o macaco, porque ele vai dizer assim, não é um macaco, porque às vezes a falta da leitura vai levar isso no senso comum, não era um macaco que transformou em gente, não, era ele mesmo, o próprio Darwin vai dizer que era uma espécie diferente daquelas outras, com características específicas, suscetível de evolução. Então não era um simples macaco, peraí. E Emmanuel vai dizer que não era mesmo de fato, mas dadas as circunstâncias do planeta no surgimento daquela espécie primitiva, não poderíamos contar com jaquetas de couro, blusas de lã, não é assim? Então você precisava vir peludo, meu jovem, com uma casca, né, uma pele, digamos, mais enrijecida, mais forte, porque você enfrentava era mamute, tigres de dentes de sabre, e por aí vai. Então não era um cachorrinho poodle que você tinha, né? Era um tigre correndo atrás de você. Então, e você tinha que correr atrás dele porque ele também era seu alimento. Então, minha filha, era a lei do mais forte, ou pelo menos do mais inteligente. O mais inteligente foi a espécie humana, que sobreviveu, e graças a Deus nós estamos aqui hoje, celebrando um ano, né, deste grupo espírita que nasceu. Então, meus irmãos, lembremos de uma passagem de Jesus que está registrada em Mateus capítulo 5, que é o início do grande sermão da montanha, ou grande sermão do monte, como queiram, quando Jesus pede para que amemos os nossos inimigos, oremos pelo que nos perseguem e nos caluniam, porque se vós fizerdes como fazem os publicanos, né, o que diferente vocês estão fazendo? Então hoje, em se tratando desse aspecto religioso, ou dessa religiosidade que a doutrina espírita traz para nós, não podemos de jeito nenhum, por uma questão de honra e de respeito à memória de Allan Kardec e à memória de todos os espíritos que trabalharam na codificação, só privilegiarmos esta dimensão. Não podemos, porque a religiosidade, nós vivemos num país latino. Os países latinos, como nós sabemos, tem muita efervescência, né, dessa coisa, caliente, né, como dizem. Então nós devemos tomar muito cuidado para não transformarmos o espiritismo numa religião que não tem nada a ver com a ciência que foi proposta pelos espíritos
distante dessa filosofia libertadora. Porque quando nós começamos a escravizar por uma norma, por um dogma, nós estamos rompendo com as duas outras correntes. Por isso é um tripé. E o tripé não se para em pé se não tiver os 3 pés. Desculpa, tanto pé numa mesma frase. Mas se eu tiro o pé da ciência, tomba. Se eu tiro a filosofia, tomba. Se eu tirar a religiosidade, tomba igualmente. Então, que Jesus possa abençoar a nós todos e que tenhamos esse tríplice aspecto. Aproveitemos isso, minha gente. É uma honra podermos utilizar esses aspectos e essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos para iluminar ao mundo e iluminar o nosso próprio espírito. Que aquele que se iluminar e conseguir fazer essa religação com o mais alto, que já se entende como partícipe deste processo de transformação, vai ser mais feliz, porque cumpriu aquilo com o qual ou para o qual foi criado. Muito obrigado e muita paz. Uma pergunta que foi me dada: quais os desafios do Espiritismo na nova era? Sempre o desafio do ser humano será o mesmo: ele perante a si mesmo. O portal de Delfos, como nosso amigo falou, ele precisa ser entendido. Homem, conhece-te a ti mesmo. Eu não posso vivenciar no microcosmos, que é minha família, meu trabalho, minha casa espírita, os meus amigos, se eu não tiver uma vaga ideia de quem eu sou. Porque eu vou ter muitas dificuldades de entrosamento. Allan Kardec está ali no quadro, na questão, no número 159 e 157. Como é que o espírita vai se ver? O que ele tem que se fazer para ser espírita? Como é que vai se reconhecer se ele realmente está fazendo alguma coisa para ser espírita? Então eu não posso dizer que eu estou tentando fazer algo se durante aquele tempo todo que eu tento, eu não obtenho resultados. Então, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz na sua mudança. Mas, ele botou vírgula, não acaba não. Mas vamos ver os resultados. Então, a casa espírita, ela é a nossa célula, ou seja, é onde nós nos encontramos, estudamos. Se nós não conseguimos, na casa espírita, nos entrosarmos bem com os nossos companheiros de jornada, o espiritismo vai ter muita dificuldade, porque o espiritismo depende de nós. A doutrina foi lançada, o livro dos Espíritos foi decodificado em mais 4 partes, tem um Pentateuco, nós temos inúmeras obras subsidiárias, toda a série André Luiz, toda a série da Psicologia Transpessoal da Joana. Nós temos mais de 2.000 obras genuinamente espíritas. E daí? Quais os esforços que nós estamos nos prometendo e cumprindo para me tornar uma pessoa melhor? Segura aqui, professor. Quais desafios? O homem perante si mesmo. Aí vem a parte mais fácil, eu acho, né? E as casas espíritas poderem ter o seu estatuto. Eu gostei muito quando falou aqui, né? Porque a gente vê casa espírita de 10 anos que não tem estatuto ainda, né? É verdade, que nem existe, não está nem filiada a nada. Então, quando o desafio do espiritismo é que o espírita se torne uma pessoa melhor, para trabalhar melhor. E aí a parte que me coube, né?
que é a parte da mediunidade, dos elementos, vamos dizer assim, científicos, nos tornando pessoas melhores, não só para dentro dos espíritas, porque veja, a casa espírita não precisa de reunião mediúnica. Ó, eu sou filosofia, você precisa ter estudo, você precisa ter reunião pública para você conhecer o Evangelho. Se você tem reunião pública, você tem estudo, e você então tem espaço, tem pessoas para você formar uma reunião mediúnica, ótimo, mas não é a reunião mediúnica que puxa a casa espírita. Então, como é que eu vou ajudar o espiritismo? Estudando. Agora, vou fazer o adereço com ele. Precisa saber o que se está estudando, não é? Porque tem obras de livros lindos, páginas lindas, defeituosas, cópias de Kardec, sem fazer alusão a Kardec. Então vamos usar as obras, né? Vamos escolham 2, 3 médios, né? Não pode deixar o Colono Pires, senão ele vai cortar aqui meu som, né? Então vamos escolher o nosso Francisco Cândido Xavier, vamos escolher o nosso Divaldo, vamos escolher o Herculano Pires, vamos escolher pessoas que são, vamos dizer assim, idôneas, que têm um aval da FEB, livros que tenham o aval da Federação Espírita Brasileira. Então, se nós fizermos algo nesse sentido, nós, como os pilares do Espiritismo, o pilar do Espiritismo não é a FEB, é o Centro Espírita. O pilar do Espiritismo é o Centro Espírita, porque nós é que vamos semear o amor, a concórdia, o Evangelho, né? A filosofia do bem viver. Então eu acho que é a casa espírita que vai fazer esse elo às diversas casas espíritas. São 2 perguntas. Uma diz assim: diante da pergunta 1, que eu acredito tenha sido a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, concorda que nosso olhar sobre a vida muda e por isso mudamos? Nos transformamos por forças das coisas e não por milagre? Sem sombra de dúvidas que é pela força das coisas, quando essas coisas influenciam a nossa vida, e não por milagre, porque quando da passagem de Jesus, e a mais célebre de todas é a dos 10 leprosos, em que um apenas volta para agradecer, e segundo a narrativa espiritual, os outros 9 voltaram a ter a doença, porque na verdade ali não estava em questão a cura ou a limpeza do corpo físico, mas a purificação do espírito. Então o milagre nesse tocante também não resolveu, porque muita gente quer se modificar e fica aguardando que do céu venham as instruções, né? Ou que num passe de mágica eu deixe de ser isso, eu deixe de ser aquilo, eu passe a ser o que eu desejo de fato. Então pode se dar pela força das coisas quando essas coisas de fato influenciam a nossa vida, não por milagre. Até porque no entendimento do Espiritismo o milagre, via de regra, não existe. O que existe é uma confirmação de tudo aquilo que faz ou está escrito na lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a lei natural, tudo aquilo que é tido como sobrenatural pelas pessoas, a comunicação dos espíritos, a manifestação através da materialização, é colocado na conta até fantasmagórica, mas o Espiritismo vem e explica e dá conta disso, e mostra, prova. E então nesse aspecto eu acredito que sim, nós vamos pela transformação a partir do momento em que nos colocamos diante disso, porque às vezes nós passaremos por vicissitudes da nossa vida que não vão fazer a menor diferença. Nós vamos passar por uma prova às vezes que não vai fazer a menor diferença. Por isso que não se justifica a ideia de que a reencarnação é um castigo, ou que o fato de você ter que passar por expiações seja um castigo, porque se aquilo ali não representar uma modificação sincera para o espírito, não adianta nada.
Não adianta você acreditar que, mas aí ele estava com uma doença, foi curado, beleza. O fato de você sobreviver a um acidente aéreo, por exemplo, que é a estatística, né, de sobrevivência bem restrita nesses casos, embora o avião não seja o meio de transporte que mais provoque mortes, é importante destacar isso, que às vezes a gente se assusta por conta da quantidade de pessoas que desencarnam juntas, mas não é o meio de transporte que mais mata pessoas no mundo, tá? O carro, por exemplo, é pior. Então, quando nós falamos, a pessoa pode sobreviver, por exemplo, a um acidente aéreo, e alguns podem depois recorrer a meios religiosos para agradecer, e outros levantou, sacudiu a poeira, vê se tem condições de reaver a bagagem, porque às vezes é difícil reaver a bagagem, né? E vai embora. Agora, tem outros que vão achar que aquilo ali foi um chamamento. Poxa, sobreviveu ao acidente aéreo, né? Então tem que fazer alguma coisa na minha vida. Então, não é porque passou que significativamente ele vai mudar. Então, as coisas têm que ser, e dentro de doutrina espírita, tem que partir pela lógica. Os espíritos que buscam o espiritismo, os espíritos encarnados, que eu quero dizer, buscam porque estão com sede de conhecimento, estão com dúvidas, querem interpretar. Esses ficam e dão continuidade ao trabalho do espiritismo, tá? Eu não vou continuar daqui porque tem a outra pergunta que eu vou entrar na parte religiosa. Pode fazer? Não? Pode fazer. A pergunta é a seguinte: por que para a filosofia espírita o conceito de Platão de mundo das ideias é o mundo dos espíritos? Então, é uma pergunta muito oportuna, porque esse corte ontológico foi feito por Platão. Não que Sócrates não tenha falado sobre um outro mundo, mas ainda existem pensadores que falam que o Sócrates estava mais preocupado com o coração da vida, com o enfrentamento da vida, que tem como consequência natural e inevitável preparar também para a experiência da morte. Mas na tradição filosófica pode-se dizer que quem faz o corte ontológico, quem divide a realidade em duas partes é Platão. Tanto que o Nietzsche depois vai ser completamente contrário a esse corte ontológico feito por Platão, porque o Nietzsche é considerado um filósofo da imanência, ou seja, do aqui, do agora, de apenas um mundo. Para Nietzsche não existem dois mundos, e para outros filósofos também, só existe apenas um mundo, mas para Platão existem dois mundos. E aí, por que tem relação com o que nós falamos a respeito do mundo invisível? Aí eu vou recorrer com todo respeito ao professor Herculano Pires, o livro Introdução à Filosofia Espírita, e ele diz assim, e Platão ensinou com o famoso mito da caverna que na Terra somos apenas sombras, as projeções passageiras e irreais de nós mesmos, dos nossos espíritos, que na realidade vivem acima da matéria, transcendem a ela. Ou seja, então é um autor não único, né? Nós temos o Leon Denis, já citado, Gabriel Delany, muito importante também, que fez um trabalho extraordinário, muito esquecido, Gabriel Delany, A Alma é Imortal, Reencarnação, Evolução Anímica, que fala sobre o processo evolutivo dentro de uma perspectiva espiritual, anda esquecido. Mas o Herculano também, ele conseguiu, como dizia o Humberto Mariotti da Argentina, ter uma representação dentro da história da filosofia, né? Alguns dicionários filosóficos consideram Herculano como um filósofo espírita. Então, quando ele fala que o mito da caverna de Platão é uma alegoria que separa o mundo em duas partes, nós podemos transportar, sim, essa visão para o que nós fazemos também dentro do espiritismo. E a alegoria é muito simples, né? É um mito, não único, Platão contou vários, só destacando, o espiritismo não faz uso de alegorias e mitos, que ele quer ser claro e não admite em hipótese alguma ambiguidade. Didaticamente foi essa a escolha. Não que Platão tenha errado, na época dele a alegoria ela foi muito significativa e pedagógica, inaugurando uma nova paideia, uma nova educação. Agora até hoje você lê o mito da caverna de Platão e cada vez que você lê você fica pensando sobre uma série de coisas, não é? Então foi um recurso empregado, legítimo. Platão dá ao mito uma outra concepção, uma concepção filosófica, isso é o original. Agora o espiritismo não, fala diretamente.
E nessa alegoria de Platão, nós temos um lugar subterrâneo semelhante a uma caverna, com seres humanos presos desde a infância, pelos pés e pelas mãos, pela educação ou pela falta de educação que receberam. E aí, após muito se esforçar, um consegue se libertar porque faz perguntas, que é o grande segredo da vida, fazer perguntas, e aos poucos vai se libertando. Num primeiro momento fica ofuscado pela luz que vem de fora da caverna. Resumindo, depois de muito esforço, que é um processo de autoeducação, ele sai e contempla um mundo novo. E aí ele decide voltar para ajudar. Ele poderia ficar lá, mas ele decide voltar, passando por todas as dificuldades que essa volta iria produzir. Mas por muito amar, ele voltaria, por ter contemplado a ideia suprema do mundo inteligível, que é a ideia do bem, que só é semelhante, segundo Platão, à luz do sol, que é o elemento material mais poderoso que nós temos, e ele volta. Assim voltou Jesus, assim voltou Gandhi, Martin Luther King, assim voltou Francisco de Assis, porque quem ama volta para ajudar. Não é como diz o Evangelho atribuído a João: ninguém tem mais amor do que este, que dá a sua vida pela vida dos seus amigos. E aí, nesse sentido, volta com amor, abre mão, abdica, renuncia, porque é através do contato, do exemplo, do contágio social que as pessoas mudam. Então é por isso que nós até hoje lembramos de Jesus de Nazaré, porque seus exemplos são incomparáveis e norteadores, não só para as religiões, mas o seu pensamento é tão pujante, o de Jesus, que ele conseguiu inclusive influenciar visões de mundo que até hoje não reconhecem como autoridade legítima que de fato é. A outra pergunta que me coube foi: a senhora acha, eu sei que eu sou septuagenária, mas pode me tratar de você, 70 anos, meu amigo. A senhora acha que a doutrina espírita praticada nos centros espíritas dos dias atuais contempla o aspecto ciência em todas as suas potencialidades? Não. Ainda não. Eu acho que nem se Jesus fosse o coordenador geral do centro espírita, que nós é que somos os problemas, né? O ser humano, né? E ainda não consegue fazer tudo o que gostaria, né? O nosso Paulo de Tarso disse: mesmo quando eu quero acertar, eu erro. Nós somos assim. Mas nós podemos querer melhorar, né? Mas o querer só verbalizado na boca não resolve. O querer tem que vir completado de ação. Eu quero, sim. O que eu vou fazer para melhorar? Ação. Como posso fazer? De que modo posso fazer? Quais seriam as pessoas para me ajudar? Então a casa espírita é um local ideal para nós mudarmos como ser humano, porque tem nas paredes tem fluidos de várias reuniões. No ar, os espíritos trazem do mundo sutil, dessa quintessência, fluidos misericordiosos para nós. E os nossos mentores espirituais estão junto de nós. Se nós não conseguirmos ficar muito bem na casa espírita, nós temos de parar e perguntar: qual é o meu problema? O problema é na casa espírita. Claro que a gente sabe que tem casas espíritas, aspas, reacionárias, que não deixam você trabalhar, cerceiam, mas poucas. Quando nós estamos numa casa espírita bem conceituada, com todos os parâmetros, e que você começa a se incomodar com o outro, você começa a questionar muito o trabalho do outro, vamos parar e dizer: por que eu me incomodo com
com a vida alheia? Qual é o meu problema? Porque eu devo estar cheio de problemas. Porque vejam, né, nós estamos aqui, eu fico imaginando quanto tempo vocês levaram para preparar isso tudo. E nós só chegamos aqui, um negocinho, uma aguinha, tudo pronto. Mas teve uma equipe que fez isso. Então, na casa espírita é a mesma coisa. Tem equipe espiritual que toma conta. E cada um de nós tem que ter a sua parte. A sua parte começa com a filosofia. Por que eu estou lá? Para quê? Com quem? O que eu vou fazer? Vamos fazer perguntas e vamos responder. E depois eu vou dizer, sim, eu sou médium. Todos somos médiums, Allan Kardec já disse para nós. Então, se eu sou médium e eu quero ser partícipe dessa possibilidade de eu ser passista, que eu seja uma boa passista. Que eu tenha a coragem de orar, de pedir, de ir na sala de passe ou no centro, se não tiver sala de passe, que eu não olhe para o lado, que eu não olhe para trás, que eu não fique prestando atenção nas pessoas, que aquele dia eu coma pouco, que aquele dia eu possa renovar minhas atitudes perante Jesus. Eu vou me preparar para que eu possa doar meus melhores fluidos. Porque aquele que está aqui necessitado, ele merece o que eu tenho de melhor. E eu acho, nessa ciência do passe, a coisa melhor, porque eu estou dando do meu fluido, que eu conquistei, porque eu comi, porque eu respirei. Claro que é Jesus que proporciona tudo para nós, porque Ele governa o planeta, mas eu contribuo com uma parte. Então, se a casa tem um corpo de passe bom, e os passistas são generosos nos seus fluidos, porque eles doam através do seu pensamento primeiro, perfeito. Agora, se além disso, eu ainda tenho, né, a mesa mediúnica, ótimo. Agora, eu não posso ter uma mesa mediúnica, né, que as pessoas cheguem atrasadas, que as pessoas faltem, né, que as pessoas não se comprometam em avisar que tem algum problema. Então, é preciso que o corpo da casa, né, possa, com cuidado, né, dizer, olha, meu amigo André, não Cantarelli, meu amigo, olha, qual é o problema que está acontecendo? Que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Não vamos deixar a pessoa jogada de lado. Às vezes a pessoa, ela tem sérios problemas de timidez. Vocês sabem que eu sou muito tímida? Vocês acreditam nisso? Eu sou muito tímida, me esforço muito. Ninguém acredita que eu sou tímida. Verdade, sou muito tímida. Eu me esforço muito. Então, às vezes a pessoa não tem coragem nenhuma, tem menos do que eu. E aí você não consegue tirar daquela pessoa, né, a necessidade dela. Estou falando com o senhor? Sou tímido? Não é não, senhor. Bom, eu acho que eu já respondi. A outra pergunta é: por que as casas espíritas só enfatizam a parte religiosa da doutrina? Bom, muita gente gostaria de continuar na Igreja Católica estudando o Livro dos Espíritos, de estar nos templos evangélicos aceitando a reencarnação. Quando não conseguem, vão para as casas espíritas e aí querem levar o catolicismo e o protestantismo para dentro da doutrina espírita. Certa feita, num evento semelhante a esse, eu falei que, bom, segundo as narrativas bíblicas, ou como nós falamos inicialmente, o cristianismo ele viveu perfeito, intacto, cerca de 300 anos, 300 e poucos anos. Isso foi a época dos 150 anos da doutrina espírita. Já se vão 9 anos, né? Ano que vem nós estaremos completando 160 anos de doutrina.
Então, há 9 anos, eu disse o seguinte: se nós espíritas da atualidade não cuidarmos do tríplice aspecto da doutrina, ela não vai dobrar os 300 anos. Olha, minha gente, o que me olharam de cara feia. Como pode você falar um negócio como esse, que não sei o que? Eu falei assim: observe o que está acontecendo em volta, observe como tem sido cuidado. Então, quando as perguntas se enfatiza muito a religiosidade, é porque no campo da religiosidade, você, com todo respeito, né, você orou, fez palestra e fez aquela coisa tradicional de uma doutrina religiosa qualquer, que tem no rito, no culto, a sua expressão maior. As pessoas que se apegam somente a este aspecto é porque tem uma herança de um segmento religioso que assim o fez. Ou então veio também das doutrinas de matriz africana, e que, sob a influência depois da própria Umbanda, faz uma quarta opção, vamos dizer assim, faz uma salada, né? Mistura um pouquinho desse aqui, mistura um pouquinho daquilo ali, e aí vamos temperar um bocadinho para cá, e aí quando chega no final você tem um híbrido, você não sabe o que é aquilo ali. Peraí, o que é isso? Ah não, aqui, porque não, aqui, e aí você sempre vai escutar essa expressão: não, porque aqui, e a pessoa vai te justificar: não, porque aqui o André Luiz na obra lá, aí porque o Buda falou, né, lá. Respeito a todos eles. Agora, espiritismo pentateuco kardeciano, acabou. E toda vez que houver uma discordância sobre qualquer posicionamento dentro da instituição espírita, pega os 5 livros e coloca em cima da mesa. Vão procurar o que está escrito aqui na obra, porque estará lá. Então, o cuidado da casa espírita é como um guardião desta obra e da sua essência. E como eu falei também, nós latinos, em especial no Brasil, que a nossa miscigenação foi muito grande, nós misturamos muita coisa, na verdade. Então, os aspectos religiosos, a ritualística, por exemplo, é uma coisa terrível. Às vezes você vai numa casa que, se não for aquele procedimento, a aplicação do passe, não pode ter passe. Se não tiver 100% apagada a casa, não pode ter passe. E as reuniões que são diurnas? Nós vamos vedar a casa de tal forma, e aí vem um aspecto perigoso, que é que Leon Denis vou falar novamente, né? Que é um livro espetacular também, gente, Depois da Morte. Ele vai narrar o seguinte, que há um tempo a religião era o quê? Pública, né? De forma que todos conhecessem, e privada, para aquele grupo restrito que só os iniciados sabiam o que se passava lá. Então, a doutrina espírita não pode se transformar numa seita fechada, enclausurada. Não pode se transformar numa coisa que as pessoas do lado de fora fiquem temendo aquilo ali. Então tem que ser uma coisa transparente. Agora, volto a repetir, só privilegiar os aspectos da religiosidade da doutrina espírita é como se você estivesse fazendo uma viagem num avião supersônico, mas preferindo andar na velocidade cruzeiro ali, né, 900, 800 km por hora. Então tá bom, não sei o que, você poderia estar 2, 3, 4 vezes a velocidade do som, mas você prefere usar menos capacidade. Então a doutrina espírita, e aí um conselho às casas, enfatiza os estudos doutrinários. O estudo doutrinário enriquece demais. Os autores espirituais citados, os autores, né, os médiuns apresentados, estudos muito aprofundados, que vão dar condições de vencer essa coisa que não é doutrina espírita. Que aí, às vezes você acende uma vela, não tem nada a ver não, porque está numa obra, porque... Aí eu vi no filme do Chico Xavier, ele psicografando, tinha uma vela do lado, mas gente, aquilo era de noite, não tinha energia elétrica, né? Então, muita gente já veio perguntar sobre isso. E o copo d'água? Aqui também tem copo d'água, né? Então a gente está tomando a água, então não existe essas coisas. E cuidado com tudo que veio no filme, né? Depois que virou, depois que passa para a tela, né, grande, tome cuidado, porque
a arte em si não tem o compromisso com a ciência, a filosofia, a religião, que é doutrina espírita. Então, quando você vai assistir a um filme, como agora aconteceu um episódio recentemente, dos irmãos foram assistir uma peça em Niterói, que eu acho que falava sobre a vida de Kardec, alguma coisa assim nesse sentido, e equivocada do princípio ao fim, com coisas assim, foi assim, não, gente, deve ter sido. Aí a amiga ficou assim, a irmã veio me falar, eu não sei se tem alguém aqui até do corpo da peça, se tem um produtor, diretor, que a gente gostaria até de saber, porque a pessoa que foi assistir ficou na dúvida se era uma espécie assim de sátira à vida de Kardec, ou se de fato a pessoa estava baseada em fatos reais, mas coisas absurdas do tipo, Kardec foi acho que foi assassinado, alguma coisa assim, ou suicidou. Isso, e aí tem uma série de coisas que ela falou assim, eu não sei se o que foi, mas por quê? Porque talvez para muitas pessoas, às vezes ir lá e assistir somente não sabe. Existem aqueles 3 livros que vão contar um pouco da biografia de Kardec, que agora que eram diretores da FEB, que também fizeram uma grande para tal, e que ali mostra esse aspecto. Então Kardec não queria se envolver ao culto, ele queria o exercício da ciência e da filosofia, que uma vez sendo colocado assim em prática, a religiosidade viria de a reboque, né? Então a gente sugere o quê? A casa trabalha os aspectos da doutrina nas obras que estão aí, da própria doutrina espírita, né? E tem aventureiro à vontade nesse mercado aí, tome muito cuidado. Prateleiras de supermercados hoje têm livros psicografados, mas que não são espíritas. O ser mediúnico não significa ser espírita. Capas extraordinárias e cada vez mais aperfeiçoadas, o trabalho gráfico, porque de alguma forma aquela obra tem que chamar a atenção, mas pelo seu conteúdo, não adianta nada. Tanto que eu me lembro uma vez, só para encerrar, o Divaldo falando do Livro dos Espíritos, quando ele viu a primeira vez, que é um livro cheio de perguntas, não tem uma fotografia, apenas uma cepinha, né, de uva lá no princípiozinho. Quer dizer, quem vê o negócio daquele fala assim, gente, esse livro aqui, pelo amor de Deus, né? Então, por quê? Está preocupado com a capa. E tivemos a oportunidade também de ver um modelo da primeira edição, né? Era uma capa sem nada, né? Porque não tinha gráfica, aquilo não existia, era liso, né? Então, eu acredito que é isso, é trabalhar o estudo. Estudando, nenhuma casa vai cair no buraco do egoísmo, da ganância, da inveja, não vai. O estudo não vai permitir isso. E nem na parte científica. Bem, essa pergunta aqui eu gostaria até de pedir a participação dos 2 companheiros, até porque eles apresentam uma experiência maior no que se refere à coordenação de centros espíritas e até uma vivência maior no próprio meio espírita. Então estou aqui pedindo a colaboração dos companheiros. Uma pergunta muito importante, porém difícil. A doutrina espírita, tão rica na visão global do ser enquanto ser imortal e em evolução, nos fornece um modo de lidar com os erros e falhas humanas. Como deveria o dirigente espírita tratar o tarefeiro que é descoberto em seu erro, em seu crime, em seu equívoco? Deveríamos afastá-lo? O dirigente deveria afastá-lo? Então vamos lá. Da experiência que eu tive com a companheira Deolinda, no trabalho que ela faz com as pessoas que no momento estão privadas do exercício de liberdade em sociedade, uma das coisas que me marcou profundamente é a visão de que todos nós somos passíveis de errar. A única coisa que nos separa dessas pessoas que muitas vezes acabam se equivocando é porque muitas vezes nós ainda não fomos descobertos, para ser bem sincero. Então, assim, somos passíveis também de algum tipo de fragilidade, seja em algum ponto específico ou em outro ponto. Então, a misericórdia divina, ela atua de tal maneira que nós ainda não conseguimos dimensionar o tamanho de Deus na capacidade e na confiança de recuperação de cada ser humano. Com isso, estamos querendo dizer que para a doutrina espírita, nós acreditamos que todo ser é divino. Todo ser possui uma centelha divina dentro dele.
Todavia, na prática, muitas vezes existem problemas que podem ser evitados. Então, pelo campo de observação que eu tive nessa encarnação até esse ano, eu acredito que em se tratando de reuniões públicas, reuniões mediúnicas, a atividade do passe, os trabalhos ligados à tesouraria, muita coisa pode ser evitada. Como dizia Kai Barchuter, o Espiritismo é uma questão de bom senso. Às vezes, nós que temos um pouco mais de tempo na doutrina, poderíamos preservar determinadas situações que acontecem que depois se tornam difíceis de nós resolvermos. É mais ou menos assim que eu penso. Ao companheiro ou à companheira que se equivocar, será dada sempre uma segunda oportunidade, tal como Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. Porém, dependendo do nível da gravidade do comprometimento, muitas vezes os dirigentes precisam tomar decisões que nem sempre são compreendidas. Por quê? Porque existem trabalhos que representam verdadeiros sustentáculos de centros espíritas. A reunião mediúnica, por exemplo, todos os trabalhos são importantes, sem dúvida nenhuma, a evangelização, e muitas vezes acontecem ataques do outro lado da vida, da parte desequilibrada, que tem por intuito provocar a cisão, a discórdia e o desânimo, onde nós precisamos de amor, paciência, tato, mas também de prudência. É mais ou menos a visão que nós temos. Gostaria de passar aqui para os companheiros que têm mais experiência do que eu em instituições espíritas. Eu só queria fazer um cumprimento. Perfeita a resposta dele. Mas eu queria dizer o seguinte: o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos calejadas do Divaldo Pereira Franco, escreveu 3 últimos livros. Eu, pessoalmente, acredito que ele não vai ter mais tempo de escrever mais nenhum, né? Com relação à mudança, né, do contexto do nosso planeta. E um livro mais atual é Perturbações Espirituais. Neste livro, o Manuel Filomeno de Miranda fala justamente sobre o achaque, a revolta dos espíritos que ainda não conseguiram evoluir aos tarefeiros espíritas. O livro é dedicado à casa espírita, respondendo a essas indagações. E existe um cuidado do Dr. Bezerra de Menezes junto a Francisco de Assis, através da Joana de Ângeles, para que as equipes espirituais possam ajudar a nós, tarefeiros espíritas, porque eles querem, em especial na área do dinheiro, na área do sexo, difamar o espiritismo. Muitos desses espíritos se dizem da legião anticristo, legião esta que vem desde Maomé. Eles são espíritos que desde essa época vêm perturbando o planeta e não querem a evolução deste foco do Consolador. Não deixem de adquirir essa obra, porque ela é uma tríade, né, da nova era, dos 3 livros, mas ela pode ser lida separadamente. Nós vamos ver casos terríveis, né, de espíritos que adentram no centro, que vêm acompanhados e que querem fazer confusão. Espíritas que desviam dinheiro, espíritas que têm um envolvimento sexual com outra pessoa na casa espírita, tudo isso que está acontecendo no momento atual. Manuel Filomeno de Miranda teve a coragem de descrever o cuidado que a equipe de Jesus está tendo conosco. Ele nos diz que muitas vezes, concomitantemente,
existe reuniões mediúnicas espirituais para que esses espíritos possam ser atendidos. Falando das equipes dos visigodos, desde aquela de Átila, rei dos Hunos, são esses espíritos. O planeta está evoluindo, meus amigos. Todos terão de se comprometer com Jesus para saber quem vai seguir viagem no planeta de regeneração e quem vai ficar ao largo. A misericórdia do Pai é perfeita, mas cada um planta e colhe. Nós não podemos culpar esses espíritos, porque vamos usar a filosofia socrática. Vamos nos conhecer um pouco para saber se aquela necessidade que eu estou tendo é minha ou tem um adereço junto a mim que me faz sair do meu prumo. Eu não posso achar que eu não possa ser obsidiada, que todos podemos. Todos podemos fraquejar, mas é preciso que possamos criar em nós uma fortaleza que vai pela filosofia, pela religiosidade, pelo meu compromisso comigo mesmo de ser feliz. Essa pessoa não pode ser afastada, e a gente não tem em nenhum momento dentro da doutrina espírita nada que faça valer esta ação. Muito pelo contrário, nós temos que acolher aqueles que estão em situação de risco com ele mesmo. Então a melhor providência que tem a fazer é oração e orientação. E como o André colocou, o parente, que devemos orientar, esclarecer e acolher, dar uma segunda chance. Não se pode simplesmente fechar as portas de uma instituição porque a pessoa caiu. E aí eu me lembro de uma história do Clayton Levy, que é o médium lá do SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, uma grande casa inclusive, que todo espírita deveria ir lá ver, não só pela grandiosidade da obra física, mas a obra espiritual e também social que lá é feita. Ele contando que foi um adolescente problema, quer dizer, foi uma criança problema, um adolescente problema, um jovem problema, só vivia problemático, só fazendo besteira na sua vida, segundo ele contou mesmo numa palestra para nós, certa feita em Poços de Caldas. E ele então disse que assim, não tinha mais recurso nenhum, o pai dele resolveu levar em Chico Xavier. E aí ele conta que naquela, quem já lembra, né, de ter, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ir, mas eu infelizmente não tive, né, e fazia aquela fila de cumprimentos, e ele na fila já preparando o texto de fora a fora de mais umas 500 páginas para justificar tudo que ele tinha feito de errado. E ele estava pronto, porque você imagina, né? Um adolescente, um jovem contrariado, o pai levando ele para estar diante de Chico Xavier, pelo amor de Deus. E ele então preparou aquele discurso de defesa, pronto, todo calçado, todos os códigos, né? Tudo nos autos. E ele conta então que quando foi aproximando, ele foi ficando sensibilizado. E quem, você sabe, né? Quem se aproximava de Chico se emocionava. Do nada, você diz, mas o que está chorando? Não, está emoção, porque a radiação, né, a energia era tão assim, né? Bom, aí ele falou que aquilo foi começando a ficar meio engasgado, foi ficando meio engasgado. Quando viu, era ele e o Chico Xavier. Sabe o que ele falou? Ele só disse uma frase. Ele disse assim: eu errei. Sabe qual foi a resposta do Chico? Quem nunca errou nessa vida, meu filho? E daí para frente se transformou nesse médium extraordinário, palestrante extraordinário, que é o Clayton Levy. Então talvez falte a esse irmão que errou, que caiu, alguém que diga para ele: meu filho, nós também. E se não nesta, nós e as tantas outras passadas que sabe Deus nós o que já fomos. Então vai, não peques mais, né? É o conceito do mestre. Só uma frase. Eu lembrei, o céu e o inferno, para o espírito se reabilitar, existem 3 passos que são necessários: arrependimento, expiação e reparação. Então, às vezes, não há o arrependimento,
Nesses casos específicos, sempre com a opinião de mais de uma pessoa, que é sempre melhor, muitas vezes nós precisamos ter carinho, cuidado, amor, mas também nós, pelo menos na nossa visão, histórias lindas de 70, 80, 90, 100 anos precisam ser preservadas em respeito aos pioneiros que deram suas vidas por essas obras. Só isso.